Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. A Zona Sul de Porto Alegre ainda tem pontos de alagamento 2 meses depois das enchentes. A água contaminada pelas ruas preocupa os moradores. A tarifa de trem volta a ser cobrada no próximo sábado. A normalização total do serviço está prevista para o fim de dezembro. E ainda, Campos da Ubra recebe autoridades governamentais para um seminário de debate de medidas de prevenção a novas enchentes. É agora no Ubra Notícias. Mais de 2 meses depois das enchentes, a Zona Sul de Porto Alegre ainda tem pontos de alagamento. Sem sistemas de bombeamento na região, a água contaminada deixada pela enchente segue represada em algumas ruas. Desde a inundação na capital, moradores do bairro Guarujá convivem com a água parada, a lama e o mau cheiro nas ruas. A Cleia, que mora na região há mais de 40 anos, conta que essa situação já era recorrente, mas piorou depois da enchente no mês de maio. Sempre que sobe o Guaíba ou chove demais no interior, a gente tem esse problema que verte a água pelo meio aqui por essa tubulação do meio da rua, né? E isso mistura com o cloacal, então fica esse cheiro horroroso. Permanece assim, né? Como está dificultando o nosso ir e vir, né? A gente não pode deixar o carro dentro da garagem, senão a gente não sai. Sabendo dos problemas na região, ela construiu uma calçada elevada na própria casa para evitar que o alagamento entre para a residência. Este outro morador do Guarujá também relata que a água parada nas ruas se mistura com a rede de esgotos, o que aumenta os riscos para doenças. Condições totalmente inóspitas, as pessoas estão expostas a riscos de saúde pública, né? Pode o adoecimento. E isso aí agora aconteceu no inverno. Isso aqui acontecendo mais próximo do verão, que agora quando acontecer de novo em setembro, porque, olha, não é ser catastrófico, mas a gente já está se preparando psicologicamente e, inclusive, tecnicamente para saber como é que vamos agir agora em setembro. A Zona Sul da capital não tem estrutura de proteção contra cheias, como na Zona Norte e na região central de Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura, pela falta de casas de bombas, diques ou muros, o sistema de drenagem na região funciona por gravidade, o que dificulta no escoamento da água. A situação mais crítica é no cruzamento das ruas Jacipuia com Oiampi, onde as vias ficam abaixo do nível do Guaíba. Os residentes pedem o levantamento do nível das ruas, além da construção de uma contenção para a água e redimensionamento da rede de esgoto e pluvial. O DEMAI coloca que não tem solução, que a gente não aceita, né? Quer dizer, como que a prefeitura não vai tentar uma solução para resolver o nosso problema? Tem que haver uma solução. Então, né, de repente, consultem outros profissionais, outros técnicos, outros especialistas, mas não se aceita essa solução, essa resposta, né? Alguma coisa tem que ser feita. Por meio de nota, o Departamento Municipal de Água e Esgotos reconhece que, neste momento, o Lago Guaíba está no mesmo nível da rua Jacipuia e ressalta que equipes estão trabalhando na drenagem, limpeza e hidrojateamento da rede pluvial da região. As casas mais próximas ao Guaíba foram as mais atingidas e dezenas de moradores abandonaram as residências depois dos prejuízos. Nós temos também todos os problemas econômicos gerados por isso, porque além das despesas advindas desse tipo de problema que a gente teve para repor, enfim, e até a própria vivenciando essas questões todas, manutenção de carro até, porque a gente fica andando dentro d'água durante meses, nós temos outros problemas que são a desvalorização dos imóveis, né? E a degradação do bairro também. Na manhã desta terça-feira, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana atuaram em áreas em que as águas já recuaram, no bairro Guarujá. Em relação à limpeza das ruas ainda alagadas, o DMLU se manifestou por nota esclarecendo que, por questão de segurança dos garis, a atuação acontece apenas nos locais secos. Mas quem mora na região, exposto à água contaminada, espera uma solução rápida. O que estão fazendo com Porto Alegre? O que está acontecendo com a nossa cidade? Isso aí vai acontecer todo ano. Vão esperar morrer mais gente do que já morreu para tomar alguma providência? O clube já tem uma previsão de normalizar o serviço aos passageiros. As viagens até a Estação Farrapos estão previstas para o mês de setembro.
Até lá, quem precisa ir à capital tem que pegar o ônibus que faz a baldeação na estação Matias Velho. Assim que sai um ônibus, uma nova fila se forma para o próximo. A demanda é tão alta que em alguns horários o intervalo entre os transportes chega a ser de 1 minuto. Mesmo assim, o Gustavo tem chegado atrasado no trabalho. Pegava o trem todos os dias para ir trabalhar e eu preciso muito do trem. E agora o ônibus está bem concorrido, tem muita fila e tá complicado, assim, tá difícil até para cumprir a jornada no horário correto. A Transurb retomou a operação de forma emergencial no dia 30 de maio. Os trens circulam entre as estações de Novo Hamburgo e Canoas. A alternativa para os passageiros que se deslocam para Porto Alegre é pegar um ônibus da Transcal na estação Matias Velho. Não é muito bom, né? Mas ajuda, né? O trem seria melhor, mas temos aí, né? Temos que trabalhar, né? Muda, né? Porque daí tem que pegar aquilo ali no centro para vir até aqui, né? Para pegar o direto. Aí fica difícil, né? Fica mais apertado, com o trem fica mais fácil, né? 327 viagens são feitas diariamente entre a estação Matias Velho e Porto Alegre, segundo a Metroplan. Os ônibus circulam a partir das 5 da manhã até as 10 horas da noite, com intervalos reduzidos em horários de pico. A empresa avalia que o transporte supre totalmente a demanda de passageiros. Só que o maior problema enfrentado pelos usuários é no retorno da capital para Canoas. Para voltar é pior, eu estou voltando de carona, porque não tenho condições de usar o trem. Quando eu consigo carona é bom, e se eu não consigo carona eu tenho que sair mais cedo do trabalho para conseguir voltar. E quando vem para cá de volta também está lotado, é muitas pessoas, né? Todo mundo tem que trabalhar, né? Tá? É assim. Tá A bom? pior parte é para voltar, então. É para voltar. No retorno e para agora não, tu chega aqui já tem para nós ir para Porto Alegre. Na segunda-feira, a Transurb informou que recuperou o sistema de bilhetagem eletrônica que estava inoperante desde o início de maio devido à enchente. A partir do próximo sábado, a tarifa de trem volta a ser cobrada. O valor será de R$ 4,50 e integrado à passagem de ônibus que faz o trajeto entre Canoas e Porto Alegre, saindo da estação Matias Velho. O valor cobrado será o mesmo, independente se o passageiro não utilizar o ônibus. O plano da Transurb é reabrir as viagens até a estação Fátima ainda em setembro. A normalidade total é estimada para o fim de dezembro. E tem informação para quem foi atingido pela enchente em Porto Alegre. A Cris Viegas tem mais detalhes. Até o dia 12 de julho, novos cadastros estão sendo aceitos no Registro Unificado para o Auxílio Reconstrução. As atualizações cadastrais, análises e pagamentos para famílias afetadas pelas cheias de maio seguem em andamento. Na sequência, o responsável familiar deve confirmar as informações. Os valores são repassados pela Caixa Econômica Federal e, se necessário, é possível editar as informações no Registro Unificado pelos cadastrados no sistema. Além desse auxílio, o programa Estadia Solidária disponibiliza R$1.000 por até 12 meses para pessoas que perderam as casas durante a enchente na capital gaúcha. Para estar apto ao benefício, o morador ou a família devem preencher todas as seguintes exigências: ser morador de Porto Alegre, de área atingida pelas cheias de maio de 2024, segundo os critérios da Defesa Civil Municipal, ter cadastro no Registro Unificado Municipal e autodeclarar que a residência não está habitável. Também ter inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e ser morador ou uma família com renda mensal informada no cadastro de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 706. Quem ainda não foi contemplado e se encaixa nos requisitos do benefício, pode procurar atendimento via telefone 156 da Prefeitura ou nos canais que aparecem na tela. E um seminário para debater medidas de prevenção a novas enchentes ocorreu nesta segunda-feira no campus da Ubra, em Canoas. O evento contou com a presença de autoridades dos governos municipal, estadual e federal.
O auditório do prédio 14 da Ubra foi palco do seminário que reuniu políticos, entidades e especialistas para propor ideias. As propostas tinham como tema central os desafios da região metropolitana, o que fazer após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Que aqui envolve uma decisão técnica, que precisa respeitar estudos científicos e técnicos que orientam a decisão, mas tem um componente de decisão política também, sobre alocação de recursos e de entendimento entre os atores políticos dos diversos níveis do município, do estado, da União, para puxarmos juntos na direção desses projetos que são geralmente muito grandiosos e que demandam muito da infraestrutura, dos recursos também. Então essa decisão ela tem que ser tomada conscientemente, e um seminário como esse ajuda a promover esse alinhamento de entendimento, de compreensão entre todos os atores políticos para que a gente possa puxar nessa direção para atender às demandas da região metropolitana. Porto Alegre e região metropolitana possuem cidades banhadas por lagos, rios e arroios. As principais bacias do estado desaguam nos municípios, situação que fez com que a enchente se agravasse na região. Segundo a Defesa Civil, Canoas tem o maior número de mortes devido ao desastre, com 31 óbitos contabilizados até o momento e prejuízos ainda incalculáveis. São semanas, meses que nós estamos trabalhando muito na urgência e obviamente necessário, né? Primeiro no salvamento, depois assistência humanitária, depois no restabelecimento, agora começa a fase de reconstrução, que obviamente tem que vir casada com pensamento para o futuro. E momentos como esse são fundamentais para a gente sentar, dialogar, trocar ideias, pensar como a gente deve agir para que situações como essa, tragédias como a que ocorreu no estado, não aconteçam mais, especialmente aqui na região metropolitana. Após a apresentação no seminário, o reitor da Ubra, Thomas Raimann, entregou ao governador Eduardo Leite e ao secretário executivo do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, o caderno com as propostas a serem apresentadas. Nós temos 5 grandes projetos que estão sendo desenvolvidos desde 2012. O projeto da Bacia do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, do Arroio Feijó, na divisa entre Porto Alegre e Alvorada, Eldorado do Sul e o Vale do Caí. E a minha preocupação, então, é conseguir recursos da União ou do Estado, mas principalmente da União, que é o ente que tem essa responsabilidade de colocar esses recursos, de nós executarmos essas obras. Não deixar passar mais 12 anos para que aconteçam novas catástrofes no Rio Grande do Sul. Na segunda parte do seminário, 5 prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre apresentaram ideias para evitar que tragédias como a do mês de maio se repitam. Participaram os chefes dos executivos de Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas. A universidade sempre tem esse olhar acadêmico, com os profissionais, com os alunos. Então, trazer aqui os prefeitos, o governador, o governo federal, nessa pauta que é tão importante para nós, não só prefeitos, como também os moradores da região metropolitana, os mais atingidos. Nós estamos falando de 40% da população gaúcha está aqui. É um evento importante que aconteceu no Rio Grande do Sul, seria tragédia em qualquer outro lugar no mundo, mas que precisa ter um olhar da União para que a gente tenha aqui uma estrutura que atenda a necessidade, mas que ao mesmo tempo tenha uma governança. Não é para o prefeito, não é para o governador, é para assim uma instituição que vai fazer a manutenção de toda essa estrutura, fazer dela uma estrutura que tenha a sua capacidade no momento que a gente mais precise. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.